objetivo desse podcast é conhecer um pouquinho mais das profissões, entender, né, como cada um dos profissionais que a gente vai entrevistar ao longo desses dias, desses meses, né, chegaram onde eles estão hoje, como foi na época da escola, como foi conseguir o primeiro emprego, como tem sido, né, vivenciar essa profissão, se é muito difícil, mais ou menos, quais são os desafios, falar um pouquinho sobre isso. Então estamos aqui com... Sou Henrico Porto Peredino, sou engenheiro civil há aproximadamente 5 anos. Eu sou Peredino, sou pai do Henrico e pai do Lourenço. Hoje é dia 24, né? 24 de julho de 2025. Nós estamos no IESA, Instituto de Educação Santo Antônio. Eu gostaria de agradecer a professora Jéssica e os diretores da escola, né? O padre João Batista, Luciana e Maria do Carmo. Queria mandar um abraço para o padre Júlio. Nós conhecemos o padre Júlio. Então, eu acho que o mais importante de nós estarmos aqui para a turma Na primeira série. na primeira série. Eu acho que o mais importante é essa troca de experiências. Não só eles de repente estão aprendendo um pouquinho com a gente, mas nós também estamos aprendendo com vocês, tenho certeza disso. Eu acho que esse é um registro legal, porque eu tenho muitas lembranças boas da época do chamado segundo grau. Eu tive a oportunidade de conhecer a Aline. Conhece a Aline? É só isso. Vai acabar? Vai acabar, né? A Aline e o Ricardo. É isso? Bebel. Então isso tudo fica na lembrança da gente. São os melhores momentos que eu acho assim, que eu tive a oportunidade na minha vida. Engrandece muito porque a escola era minha segunda família. Né? Então, antes da gente desenrolar isso aí, cada um vai se apresentar. Eu já sou engenheiro mecânico, calculista, já estou formado já há 35 anos, quase aposentando, e eu faço aquilo que eu gosto. E eu aconselho que cada um aqui utilize aquilo que tem de talento, né? Que Deus proporcionou para que você possa desenvolver isso. Então vamos lá começar aqui com a filha da Aline e do Ricardo, seu nome e a sua idade e o que você pretende fazer, se já escolheu. Cada um vai se apresentando. Tá? Eu sou Riana, tenho 15 anos e tenho fisiologia. Meu nome é Fernanda, tenho 16 anos e tenho conhecimento. Então, meu nome é Enzo, eu tenho 15 anos e eu quero ser engenheiro do software. Meu nome é Márcio, tenho 15 anos, estou tentando ser policial federal. Meu nome é Bernardo, tenho 15 anos e quero seguir para a área de tecnologia, engenharia de software. Meu nome é Ana Sofia, tenho 15 anos e eu quero fazer psicologia. Bom, eu sou bibliotecária, né? Sou professora de língua portuguesa, literatura e redação aqui no Instituto de Educação Santo Antônio, mas também sou habilitada em História. Aigara. Ayara. Eu chamo Aigara. Olha que coisa interessante. Nós estamos na biblioteca, né? Cadê o Domingo Sábio? Bota o Domingo Sábio na área e apresenta para nós. Sou mixada ele. Olha, e uma coisa interessante, quando a gente fala nos colégios de biblioteca, é raro, né? E eu estava vendo ali livros maravilhosos, né? Eu da minha época também, quando eu tenho 16 anos, na minha época, 16 anos, já fiz 60. Na minha época, não muito tempo atrás,
mas era raridade você ter livros assim maravilhosos na biblioteca de referência. E a história, isso que a professora Yara falou, é tudo da nossa vida. Não adianta você escolher uma profissão também se você não tiver um conceito fundamental para onde você veio, para onde você vive, como que você pretende ser daqui para frente. Então, resumindo, a escola, quando eu fui na escola aqui, eu tirei uma foto aqui, não sei se eu vou achar, eu cheguei na biblioteca aqui, olha que coisa interessante, tem um cartaz ali, ó, tirei uma foto ali, ó. Sonhar juntos, cuidar um do outro, tentar fazer nosso melhor, brincar, iremos com isso tudo crescer, sorrir, superar, descobrir coisas, descobrir coisas novas, aprender, fazer amigos. Que é aquela outra embaixo ali. Queremos crescer juntos. Nós não somos nada se nós não estivermos todos juntos. Quer dizer, nós estamos aqui partilhando interesses únicos, vamos crescer juntos. Então isso é importante. E a outra coisa que eu queria destacar aqui foi uma outra. Olha que legal. Nós não somos nada na nossa vida se nós não tivermos Deus no coração. Isso não vai dar para ver, mas tem um cartaz maravilhoso do ostensório ali embaixo. Se você não tiver Deus no coração, e Nossa Senhora também, você não vai chegar em lugar nenhum. Você fica um homem, uma mulher, coração duro. Ó, nesta escola somos uma família, amamos, rimos muito, damos abraços, dizemos por favor e obrigado, cometemos erros e perdoamos, mas nunca desistimos, mantemos as nossas promessas, somos verdadeiros, positivos e gratos. Qualquer profissão que a gente vá hoje, eu não tenho dificuldade, mas a gente precisa ser resiliente. Nós precisamos aprender com os erros. A gente erra, mas a gente tem que persistir e passar por cima daquilo ali e aprender. E lá embaixo também é muito legal, porque a gente, quando vai chegando nesse andar aqui, nós estamos no terceiro andar, eu acho, cada degrauzinho representa uma etapa que a gente não pode desistir. Então eu agradeço aí, não tem muito que somar muito, porque a nossa vida de profissional, ela é uma educação continuada, né, professora? Sim. Então, a gente hoje, como na minha época, nós tínhamos ali livros importantes como a Barça, que serviu de referência, hoje nós temos a mídia social, a internet, onde nos ajuda a, de repente, tirar, aperfeiçoarmos. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Então, a educação continuada é sempre. Vocês não vão só se formar, pegar o diploma e tchau. Não. Vocês vão estar sempre procurando se atualizar. É isso aí. Aí, outra coisa importante. Queria agradecer minha família, agradecer minha esposa, agradecer os meus pais, o Henrique e o Lorena, porque eles são meus filhos, né? A gente está ficando mais velho, e aí, às vezes, nossos filhos falam para a gente tem que ser um líder, o papai está falando demais. Essa aqui é o meu filho. É assim? Então, eu queria agradecer, porque isso é importante, porque, além de filho, a gente acaba tendo uma amizade, né? Então, daqui um dia você não está me na cadeira de volta, né? Então, o papai no sol. O papai no sol. Tenha paciência. Isso que é importante. O carinho que você tem dentro da sua família, você vai receber isso depois. Isso é muito importante. A humildade e o carinho. Eu abraço também, gente. A gente está muito carente disso. Então, vamos às perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não esteja escritos? Eu queria perguntar, ela vai fazer cinema. O que você... Olha, é muito legal essa coisa do talento. Na minha época, a gente focava muito assim, eu ia ser médico, geralmente o médico era muito assim, Não, é clínico geral. Advogado,
engenheiro, aí vai se especializando. Agora é especialista. Ela vai fazer cinema. Então, o que deu essa virada de chave na tua cabeça? É tudo isso aqui? Eu acho que é porque muito pequeno. Eu sempre gostei de olhar de cinema, eu sempre adorei muito. As coisas de escola e tal. Mas, tipo, depois que me chamaram umas 2 vezes, que já deu eu tenho parado para isso, então eu gosto muito de cinema. Mas em teatro, você chegou a fazer teste para teatro? Eu quero fazer teste para fazer cinema. Só que eu não consigo Ah, é? por causa de amor. Pô, eu estudei no Colégio Pátria, eu lembro dos meus professores de moral e cívica, olha que coisa interessante, eu na faculdade eu estudei aula de religião, eu estudei na faculdade católica, mas eu tinha também, na oportunidade lá no Colégio Pátria, era muito rico na área cultural. Então, tinha tinha espaço, isso me abriu a mente. Eu fui para a área de engenharia, mas na realidade eu queria ser músico. Aí ela é dentista. A Linda é dentista? Não, ela trabalha na Marinha, mas é da área, é formada em odontologia. Não, não é formada, ela trabalha nisso. Ah, legal. A Linda era muito quietinha. Então, vamos lá, as perguntas então. Por que ele escolheu engenharia, viu? Por que você escolheu engenharia? Tá. Como você foi de trabalho, seguiu para o pessoal, família, saúde, polícia? É o doutor, quem eu esqueci o seu nome? Eu esqueci o doutor Davi. Doutor Davi está perguntando. Do trabalho e a família, né? A engenharia hoje em dia ela te possibilita ter uma flexibilidade maior no trabalho, principalmente dependendo da área que você vai escolher para a engenharia, no meu caso, a engenharia civil. Eu consigo ter uma flexibilidade de horários. Então, através de ferramentas, muitas das vezes utilizando a computação, né, software, eu consigo variar o meu horário. Você pode ter também um trabalho fixo em uma construtora, em alguma instituição, mas a engenharia te possibilita de ter essa flexibilidade maior, né? Então é fácil. O único problema é você desligar o problema na hora que você chega em casa. Eu acho que não somente na engenharia, mas eu acho que em outras áreas também, né? Você conseguir desarmar o seu cérebro e você agora focar em lazer, é difícil. Essa parte eu ainda estou tentando conciliar, né? Sou um engenheiro praticamente, a gente tem uma divisão na engenharia civil que o trainee, o pleno e o sênior. O trainee é com 5 anos de profissão, 5 anos atuando. Depois desses 5 anos de atuação, você entra para o engenheiro pleno. E depois o sênior é acima de 20, 25 anos. Vai ser um engenheiro como sênior. E mesmo assim você tem essa dificuldade de você separar o trabalho, porque muitas das vezes o cliente ou o seu patrão liga para você, te exigindo, e aí você tem que ter essa noção de separar isso. Acho que os professores também sofreram bastante com isso. Eu ia te perguntar se você acha que essa questão da tecnologia, a questão do WhatsApp, o e-mail, se isso piorou mais essa dificuldade de desligar, né? Separar o questão do trabalho. É complicado porque tem clientes, né, que você, por mais que você fale, você dê o seu limite, por exemplo, até certo horário eu não iria atender, eu não vou mandar mensagem. Muitas vezes a própria sociedade não entende muito bem, porque você é acostumado a ter, hoje em dia, vocês mais novos, né, vamos dizer assim, tudo muito imediato. Você manda mensagem, tem que responder, e o cliente não é diferente. Se o cara te manda mensagem, ele quer que você responda, ele quer que você atende a demanda dele,
E às vezes você não pode evitar isso porque no mercado que nós temos hoje está difícil você fechar serviço. Então, às vezes você pode até passar que você está sendo negligente. Então, às vezes você tem que responder, você tem que tirar o seu tempo de lazer para poder responder, infelizmente, senão você perde essa parceria. Mas, ao mesmo tempo que ela te facilitou de você ter esse contato muito mais imediato com o cliente, então às vezes você pode mandar foto, mandar um documento, você não precisa ter a impressão, pegar, você tem que mostrar, você tem essa facilidade, mas aí você também tem essa contrapartida. Eu só queria complementar o seguinte, o que o Henrique falou é muito importante. Do advento aí dessa modernidade, poxa, o celular, camarada liga para você, a demanda é sempre para onde? Por exemplo, antigamente você tinha um telefone fixo, quem não tinha telefone fixo não tinha que atrás também. Mas o que eu quero dizer? Como profissionais, eu aconselho a cada um de vocês a equilibrar trabalho, profissão, a família, o lazer, a religião. Gente, é fundamental que vocês parem para poder chegar no momento assim, daquilo que vocês gostam de fazer. Quem gosta de viajar, precisa parar, dar uma acalmada daquele corre do dia a dia. Precisa equilibrar. Por quê? Porque senão você somatiza toda essa energia do dia a dia. Então, por exemplo, estou falando isso, mas não sou assim aqui não. Olha, eu tenho um problema de psoríase no que eu herdei da minha mãe. O sistema nervoso. Quando vem frio, fica ruim, a pele resseca, eu fico todo prejudicado, assim, no sentido assim, de dores, a mão fica ressecada, então, enfim, não dá para trabalhar legal. Então, é equilibrar. E o segundo ponto é o seguinte, que às vezes falta para a gente. No meu período de colégio, eu tive muitos referenciais na minha vida, professores. Então, hoje eu sou um reflexo daquilo que o meu professor foi para mim. Ou seja, se eu gosto da área de exata, matemática, física, é porque eu tive um professor que despertou, teve paciência daquilo comigo. Eu digo que também, você também consigo a mesma coisa. Então, os professores tiveram paciência comigo. Eu lembro que quando eu ia estudar matemática, eu tive uma professora que ela era dona Zeni, morava ali depois da Copapa ali. Ela foi minha primeira referencial. E aí eu ia para a casa dela para poder fazer os meus exercícios de matemática. Ela nunca me cobrou o costume. Então, se você recebe de graça, muitas vezes você também tem que fazer a sua graça. Eu hoje me sinto parceiro junto com o Rio, que nós temos colaborado com o telhado da Igreja de Nossa Senhora das Graças e também abraço na Cristo Santa. É um dom que nos recebemos. E vai existir um momento que você vai também ter que doar também. Porque senão você também, a natureza, vamos dizer assim, entre aspas, não te ajuda. Você quer tudo para você. E a questão que eu vejo também muito importante é que esses referenciais você nunca vai esquecer nessa vida. Eu não sei o que despertou você no cinema. Eu estava falando com o Henrique agora, eu vi uma série assim que eu estava na faculdade, que era De Volta para o Futuro. Eu estava no Exterminador do Futuro. A fotografia e até impressionante, e a naturalidade, e a ideia de se criar o roteiro, foi fantástico. Caramba, um camarada puxou aquilo ali. E aí você vai ver que foi uma das coisas mais óbvias possíveis. Então você também, muitas vezes você encontra barreiras, mas você na sua vida tem que ver que o óbvio é o mais simples para você resolver o problema. Você também tem que cabeçada para tentar resolver o problema da matemática. Meu pai era muito lógico. E às vezes quando eu estava quebrando cabeça para fazer um problema de física, onde ele estava preocupado com a fórmula, né? Espaço é igual a velocidade vezes o tempo,
Aí o cara fala, pô, 100 quilômetros que você anda no carro durante 15 minutos, quantos quilômetros você vai percorrer? Ele sei lá com o cálculo, meu pai falava assim, poxa, 100 quilômetros em 1 hora? Se em 1 hora você divide em 4 partes, 15 minutos, você pegar os 100 quilômetros e dividir em 4, vai dar uns 5 quilômetros. Foi a 1 quarto de hora. E era lógico. E eu aprendi isso com ele. Às vezes, seu problema está na sua cara, você complica tudo para resolver ele, e às vezes você entende que o óbvio é que é fundamental para você passar por cima do que ele. Então pode-se dizer que o seu pai, junto com alguns professores, Foi referencial. foi referencial. Ah, mas aí foi legal, a professora que falava que a tia Jéssica foi comentar isso. Olha, eu não seria lá na minha personalidade se eu não tivesse conhecido também pessoas como o senhor Ataíde lá, né? Eu tive também um maestro na época, o maestro Messias, que lá na Rio de Janeiro, que era muito amigo do senhor lá no País. Então, nós tínhamos aquela assim como timideza existe uma disciplina. A disciplina é tudo na nossa vida também. Então nós tínhamos que respeitar os mais velhos. Nós não podíamos chegar na igreja de qualquer jeito. Se eu andava no colégio de short com 15 anos, quando eu encontrava no celular, eu tinha que estar subindo. Com respeito. Então a religião ajuda muito, a disciplina ajuda muito. Coisa que a gente às vezes tenta tratar. Tenta se separar, né? Nós temos que aprender a ser mais cautelosos. Por exemplo, nós temos muita mídia social. A única coisa que eu tenho é o Facebook, o WhatsApp, mas eu tive amigos que às vezes na mídia social eles se comportavam de uma maneira que às vezes, quando eles eram avaliados profissionalmente, aquela mídia social que se comportava assim, influenciava. Então é muito importante a gente manter, mas assim, a gente não deve ter, eu quando, por exemplo, se eu encontrar a Aline hoje, eu acho que eu não vejo a Aline desde que ela tinha seus 16 ou 17 anos. Mas eu vou conversar com ela como se eu tivesse 17 anos, como se eu não tivesse visto ela ontem ou anteontem. Essa amizade que vocês dá para a vida toda. Então a gente não tem essa máscara. Não adianta eu mandar para mim uma foto de peruca. Ele vai falar, pô, esse aí é o Penedinho. Eu conheci o Penedinho. O Penedinho não era gente fina, não era flor de estilo. O Filo era um dos bagunceiros da minha sala. A mim não. Mas eu era um dos bagunceiros. E eu tive na minha turma muitas pessoas assim, igual a mim. Mas tinha outros também, mas isso não deixou de ser o resto da vida você criar uma máscara, uma imagem de ser diferente daquilo que você é. Isso tem que ser o quê? Próxima pergunta. Obrigado. Então, você tinha falado que... Sim ou não? Vai sair de castigo. Sim. Você tinha falado que tinha... você trabalha muito ligado nas suas graças e realmente, eu queria saber as dificuldades, como chegou você nisso, se você aceitou de primeiro, você digamos que rejeitava, como foi o processo, assim, se com certeza teve várias dificuldades, quais foram, e se teve esse projeto que saiu. É algo que você pensou no início, você foi modificações, aí eu queria que você contasse sobre isso. Eu vou dar moda dizer que eu projetei, eu sei que eu projetei. Mas olha só, é uma pergunta muito interessante também, porque, e aí eu vou contar com a parceria do Henrique também, tá?
Você olha só, é muito interessante. Olha como é que o Papai do Céu vai preparando isso. Nós estamos reunidos hoje aqui porque o Papai do Céu plantou esse cenário para nós aqui. Certo? Eu acredito nisso. Então, eu participava do grupo, eu participo do grupo de oração lá na Ilha de Santo Antônio, que era o grupo de oração do Início de São Miguel. Um belo dia encontrou um engenheiro amigo nosso, que é o Henrique. O Henrique é engenheiro civil. O Henrique estava subindo num telhado. Eu estava numa reunião do grupo de oração do Início de São Miguel. Eu saí para ir tomar uma água e encontrei o Henrique, mesma direção, sentido contrário. Resolveu uma situação de infiltração no telhado da Igreja Matriz. E aí, conversando com ele, brincando com ele, ele falou assim: não, estou indo lá para o teu pai, pediu para resolver isso e tal. E eu falei: não. Ele falou: vamos lá comigo. Eu falei: beleza, vamos dar uma olhada lá. E o telhado estava assim. É um telhado que aproximadamente devia ter uns 180 anos, da época da sua época. Vamos pegar essa referência do livro Gaetano Bustamante, Sertões dos Puris. Então, é um telhado muito antigo. E aí, aparentemente, quando nós chegamos lá, o problema não era só a infiltração. O problema apresentava uma patologia. Diversas patologias. Você tinha uma trama de madeira que já estava apresentando desgaste do tempo. Então você tinha não somente o desgaste do tempo, mas também patologias provenientes de pragas. Então, cupim, você tinha a trama principal, que é a unha-rena, né? Que é o montante principal, ele estava já com algumas fissuras bastante preocupantes. E como ela tapava e a dificuldade de locomoção, você dificultava a visualização. Então, automaticamente, quando o meu pai subiu lá, ele já verificou, constatou essas patologias e já, como o Henrique é engenheiro civil, muitas vezes o engenheiro civil não está o olhar tão treinado para identificar uma cobertura. O engenheiro civil ele é mais a parte de concreto armado. Como meu pai já tem uma certa experiência com madeira, com metálica e cobertura, ele automaticamente já direcionou o Henrique para verificar essas patologias. Resumindo, o telhado estava caindo, apresentava uma flecha, flecha que a gente diz o telhado lá é ativo. Você tem a estrutura de madeira, embaixo da estrutura de madeira, em vez de você ter uma laje, não é laje. É um estuque, onde você via as pinturas que o José Pinto já havia feito. Aquilo ali era uma estrutura feita de palha, com barro, cal e uma tela. Então aquilo era grudado na estrutura de madeira da igreja. Uma obra extraordinária. Projeto de madeira ali, aquele telhado, parece que foi feito com tecnologia europeia. O telhado ativo, não existia um erro de cota, de medida. Mas, ao longo do tempo, a infiltração, o telhado foi cedendo. Então, quando você ficava debaixo dele, que nós fazíamos as medições pontuais nas extremidades e no centro da igreja, ele apresentava uma diferença de curvatura. Estava muito crítico. A princípio, nós fizemos um laudo. Esse laudo ele foi contestado, porque deveria ser. Como é que se diz? Vários engenheiros, vários profissionais concordaram, houve uma concordância que era necessária a substituição do telhado. E agora, no primeiro momento, houve essa. Mas o que não quer dizer isso? Eu estava no lugar certo, na hora certa, e foi o dom para fazer violino. Porque eu também, a minha experiência ao longo desses 35 anos de engenheiro como calculista, eu doei aquilo ali para Santo Antônio. Quando eu fiz aquilo ali,
com o maior orgulho, com o maior carinho, e sabendo o que eu estava fazendo. Mas ao longo da minha vida, o Papai do Céu foi me preparando, e eu acredito que tenha sido isso, para que naquele momento ali eu estivesse ali para encontrar o Henrique, e que o Henrique pudesse ser o meu referencial para que eu pudesse colaborar no mundo. Pode lá? Perguntar, sai do extremo de óculos, mas perguntar o que vocês acham em relação à tecnologia, inteligência artificial, essas coisas no mundo de um dia, se vocês acham que pode afetar na produção de vocês, né, em geral, e como que vocês acham. Eu vejo o seguinte, na minha área, por exemplo, é muito importante o avanço da tecnologia. Eu acredito na área que vocês estão bem. Né? Então, por exemplo, quando eu estou tentando desenhar de cinema, é diferente das outras profissões aqui. Se você for analisar uma referência de filme, né? Vamos pegar assim, de 20 anos atrás, ao longo, até mesmo celulares, gente. Cara, eu não tinha celular, meu primeiro celular eu tinha Nintendo. Então essa tecnologia ela vem avançando. A gente tem que aprender. A gente tem que aprender a evoluir com isso aí do lado bom. Então hoje, no meu caso, eu, em vez de usar uma trena onde você tem que andar 10 metros, puxa aí uma trena, para poder ficar olhando aqui. Você tem, às vezes, uma câmera eletrônica, você daqui onde eu estou aqui, ó, você com fecha laser, ele vai bater lá no campo da parede, você vai ter a distância. Se você pegar 3 ou 4 pontos, você tem a área. Se você analisar direitinho via satélite, você tem a altitude. Então isso é importante. Eu meu cálculo, por exemplo, a altitude, além da área, das medidas, você vai projetar um telhado em uma altura de um andar, de 3 andares, a ação do vento é uma. Então, se você for olhar uma análise de um telhado no topo de um morro, não tem igreja lá de São Sebastião, a análise de vento é de outra. Então, a carga que você pode fazer o cálculo dessa estrutura, com o auxílio da tecnologia, você vamos suprir lá, a cada passo que eu der, é 1 metro de altura, mais ou menos, que eu vou chegar até lá. Então, se você chega lá, você já está morto, já está desmaiado. Então, com o celular, aqui embaixo você vê a altitude do nível do rio em relação à altitude que você chega. Sobre a questão? Na engenharia civil, há uma questão, tem sempre os analistas e tem os mais conservadores. A inteligência artificial na engenharia ela vai continuar mudando e está mudando. Né? Você tem muitos softwares que possibilitam a gente ter uma noção melhor e não ter aquele trabalho de ficar no cálculo, de você ter que ficar aquela coisa mais maçante. Hoje, por exemplo, nós temos na engenharia civil e também na metálica uma plataforma chamada BIM. Building Information Modeling, que é modelagem da informação da construção. Com essa ferramenta, você consegue, se você pegar uma casa, por exemplo, você consegue colocar no mesmo projeto a parte de hidráulica, elétrica, sanitário, escoamento. Por que é importante você ter essa concomitância com as outras áreas? Para você evitar desperdício, para você evitar dores de cabeça. E há uns 30, 40 anos atrás, você não poderia, não é que você não teria essa possibilidade, você não tinha essa possibilidade. Você tinha, mas a demanda te passava por cima, então você não conseguia colocar num projeto todos os intempéries, todos os problemas que você teria na execução e depois na entrega da chave ao cliente. Hoje você já consegue com essas ferramentas que vêm através de computação gráfica, de IA, com essas ferramentas que ao todo tempo estão sendo construídas. Então, os próximos engenheiros, você vai ter que ter uma afinidade com a computação, você vai ter que ter uma afinidade com o computador,
Você pode ser muito bom com o celular, mas o computador é importante você ter atrelado ao seu serviço para você não ficar para trás. Eu queria complementar. Olha que coisa interessante. Eu, na idade de vocês, achava que colava bem, que era difícil. Então, quando eu fui professor, eu falava pulo do gato, como é que é? Porque na profissão tem o pulo do gato, a gente fala assim, o pulo do gato. Não adianta você saber que 1 mais 1 é igual a 2. Você tem que saber por que você vai usar aquilo ali, 1 mais 1 é igual a 2. Então eu achava que eu colava, sabia eu colava. Quando eu tinha o período da minha vida que eu fui professor, e aí eu fiz direitinho, eu tinha agência que não precisa de câmera espalhada na sala toda para você saber que o aluno está coisa. Você, às vezes, olhando para o diário, você sabe o movimento que ela está fazendo, se está colando ou não. É ou não é? Então, gente, o que eu digo? Que a profissão está ensinando. Que a gente fala assim, o olho do bronco engorda o bronco. Então, na sua profissão, você vai saber direitinho quando você se deparar com aquela demanda, aonde que o cliente quer chegar com aquilo ali e aonde você vai chegar com ele. Porque o mercado muda toda hora. O colégio, a sua maneira de ser, quando você entrou no IESA aqui, o IESA vai se evoluindo, gente. Então, as matérias vão se evoluindo, os professores vão se evoluindo. Então, você vai se evoluindo, a sua pessoa vai evoluindo, que você quer também fazer parte dessa evolução. Certo? Se a gente for parar para pensar de uma maneira geral, se a gente jogar igual para a área da biologia, né? Aí a gente ampliando assim, a questão da evolução, né? Realmente tudo está o tempo todo evoluindo. Os seres vivos, se a gente for parar e lá atrás, na questão da evolução, até chegar onde a gente está hoje, e não para. Os micro-organismos o tempo todo em evolução, mutação, mudando. Não tem como também na tecnologia, né? E também no nosso emprego, a gente parar e achar que não, a técnica está boa, não vai acontecer mais nada. A engenharia tem esse perigo de você ficar defasado. Você se acomodar e hoje, mais do que nunca, os próximos profissionais vão ter que correr atrás, porque é o mundo inteiro trabalhando para poder melhorar. Nos próximos anos, a engenharia, o que vai pautar ela, que não é a sustentabilidade. Então, é a utilização de materiais renováveis. Então, se você quer ser um profissional nessa parte, você tem que você tem que se atentar a isso, para você não ficar, os outros vão se formar, vão utilizar isso como curso. Eu queria só uma coisa. A questão do lugar é o seguinte: você nunca vai conseguir enganar sua namorada. Se você achar que você está querendo passar a perna dela, você vai passar a perna. Só que está olhando. E outra coisa, como é que você sabe que o papo está rendendo ou não? Se quando começar a ficar, você vai falar, senão está na hora de parar. É assim? É assim. Vamos lá, próxima. Aqui vamos complementar, professor? Você quer complementar? Você vive a sua cidade, como que foi a visão do que as pessoas falaram para você da escola comunicando como seria a faculdade e como é a vivência? No meu ensino médio, eu peguei já essa parte já de pré-vestibular, da molecada já preparando para entrar na né? Você tem muitos softwares que possibilitam a gente ter uma noção melhor e não ter aquele trabalho de ficar com cálculo, de você ter que ficar aquela coisa mais maçante. Hoje, por exemplo, nós temos na engenharia civil e também na metálica uma plataforma chamada BIM, Building Information Modeling, que é modelagem da informação da construção. Com essa ferramenta, você consegue, se você pegar uma casa, por exemplo, você consegue colocar no mesmo projeto a parte de hidráulica, elétrica, sanitário, escoamento. Por que é importante você ter essa concomitância com as outras áreas? Para você evitar desperdício, para você evitar dores de cabeça
E há uns 30, 40 anos atrás, você não poderia, não é que você não teria essa possibilidade, você não tinha essa possibilidade. Você tinha, mas a demanda te passava por cima, então você não conseguia colocar num projeto todos os intempéries, todos os problemas que você teria na execução e depois na entrega da chave ao cliente. Hoje você já consegue com essas ferramentas que vêm através de computação gráfica, de IA, com essas ferramentas que ao todo tempo estão sendo construídas. Então, os próximos engenheiros, você vai ter que ter uma afinidade com a computação, você vai ter que ter uma afinidade com o computador. Você pode ser muito bom com o celular, mas o computador é importante você ter atrelado ao seu serviço para você não ficar para trás. Eu queria complementar. Olha que coisa interessante. Eu, na idade de vocês, achava que colava bem, que era difícil. Então, quando eu fui professor, agora eu vou falar para um lugar como é que é. Porque na profissão tem um pulo gato, a gente fala assim, um pulo gato. Não adianta você saber que 1 mais 1 é igual a 2. Você tem que saber por que você vai usar aquilo ali, 1 mais 1 é igual a 2. Então eu achava que eu colava, sabia colar. Quando eu fui eu tinha um primeiro da minha vida, eu fui professor, e aí eu fiz direitinho, tinha agência que não precisa de câmera espalhada na sala toda, para você saber que o aluno está coisa. Você, às vezes, olhando para o diário, você sabe o movimento que ela está fazendo, se está colando ou não. É ou não é? Então, gente, o que eu digo isso? Que a profissão está ensinando. Que a gente fala assim, o olho do dono que engorda o dono. Então, na sua profissão, você vai saber direitinho quando você se deparar com aquela demanda, aonde que o cliente quer chegar com fulano e aonde você vai chegar com ele. Porque o mercado muda toda hora. O comércio, a sua maneira de ser, quando você entrou no IESA aqui, o IESA vai se evoluindo, gente. Então, as matérias vão se evoluindo, os professores vão se evoluindo. Então, você vai se evoluindo na sua profissão naquilo que você quer também fazer parte dessa evolução. Certo? Se a gente for parar para pensar de uma maneira geral, se a gente jogar igual para a área da biologia, né? Aí a gente ampliando assim, a questão da evolução, né? Realmente tudo está o tempo todo evoluindo. Os seres vivos, se a gente for parar e lá atrás, né, a questão da evolução, até chegar onde a gente está hoje, e não para. Os micro-organismos o tempo todo em evolução, mutação, mudando. Não tem como também na tecnologia, né? E também no nosso emprego, a gente parar e achar que não, até que tá bom, não vai acontecer mais nada. A engenharia tem esse perigo de você ficar defasado. Você se acomodar e hoje, mais do que nunca, os próximos profissionais vão ter que correr atrás, porque é o mundo inteiro trabalhando para poder melhorar. Nos próximos anos, a engenharia, o que vai pautar ela, que não é a sustentabilidade. Então, é a utilização de materiais renováveis. Então, se você quer ser um profissional nessa parte, você tem que você tem que se atentar a isso, para você não ficar, os outros que vão se formar vão querer, vão utilizar isso como curso. Eu queria só complementar. A questão do lugar é o seguinte: você nunca vai conseguir enganar sua namorada. Se você achar que você está querendo passar a perna dela, você vai passar a perna. Só que quando eu olhando. E outra coisa, como é que você sabe que o papo está rendendo ou não? Se quando começar a ficar, você vai falar, senão está na hora de parar. É assim? É certo. Vamos lá, próxima. Aqui vamos complementar, professor? Você quer complementar? Você tem que sua cidade, como que foi a visão do que as pessoas falaram para você, da escola, da escola comunicando com você da faculdade, e como é a visão do dia? Boa pergunta. No meu ensino médio, eu peguei já essa parte já de pré-vestibular, da molecada já preparando para entrar na faculdade. Um problema é que quando você
quando você está na faculdade, você depara com... Você acha que vai ter uma diferença muito grande numa sala de aula? Você acha que você vai lidar com pessoas mais maduras? Tire isso da sua cabeça. As pessoas vão continuar imaturas. Eu vou te falar que é pior. Vou te falar que dependendo do curso que você fizer, a imaturidade vai ser muito maior. No final das contas, hoje, quando eu me formei, tá? Não sei se quando vocês se formarem vão ser dessa forma. Muitas das pessoas só querem papel. Só querem ter o papel ali e vão fazer de tudo para poder garantir aquilo. De certo modo, você só vai conseguir agarrar certas oportunidades se você tiver aquele diploma. Mas não é você ter o diploma que vai se tornar um bom profissional. Então, não achem que vocês vão... Mas o literário não usou para mim o primeiro. Eu também estou gravando áudio lá. Gravando áudio? O áudio lá está gravando. Lá que está gravando áudio. Tá, imagina se tem um problema. Não. Bota uma imagem assim dos projetos passados. E hoje é interessante que hoje nós tivemos ontem visitando o cliente, uma coisa simples. Nós precisamos fazer um elevador. Então, eu faço o cálculo e o Henrique faz o desenho. Nós pegamos a área onde ia ficar o elevador e foi feito todo em 3D. Isso é um nome que eu estou falando, que é modelagem que você utiliza. E aí quando você joga o desenho em 3D, você consegue fazer as alterações na hora. É isso que... Porque o cliente, o leigo, não precisa ter a especialidade em ler um projeto. Muitas vezes ele não vai saber ler um projeto. Você apresenta uma conta baixa para o cliente e muitas vezes ele tem dificuldade para visualizar aquilo em 3 dimensões. Nós estamos muito visual. E aí você entra com as ferramentas de software, de modelagem. E interessante é o seguinte, vamos olhar esse prédio aqui. Antigamente você tinha uma planta, quer dizer, um desenho da fundação. Separa o desenho da fundação, você faz outro desenho da planta baixa do primeiro andar, no térreo. Faz outro desenho, geralmente esses desenhos se sobrepõem um em cima do outro, mas às vezes não fecha, Hoje você consegue fazer toda essa estrutura aqui. Nós fizemos um trabalho na regularização lá no prédio lá da Caixa Econômica Federal, tudo em 3D. Quando nós sobrepomos um em cima do outro, a gente via as interferências. A escada estava do lado, assim, depois a outra já não fechava na mesmo paralelismo, já estava fora. Então, isso é importante, a eficiência e a eficácia de você ter hoje ser o diferencial da sua profissão. Não adianta você mais chegar. Isso é mais uma. Na odontologia, antigamente um camarada, eu esqueci o nome, mas ele arrancava o dente com buticão. É buticão? Eu não lembro. Você chegava lá, ele vinha com um alicate, dava medo. Você chegava na mesa lá, tinha caso que te amarrava sem arrancar o dente. Não tinha dentista, né? Eram os barbeiros que tiravam o dente. A minha sobrinha fez agora uma extração de 4 cílios. Não só o barbeiro fazia muitas coisas, né? O barbeiro fazia... Não, mas diga assim, o ferramental que você usa. Né? Hoje, para você despertar o interesse de um aluno em sala, você tem que ser 100 vezes mais eficiente do que na minha época. Tá? Eu chego lá com o Lourenço, ele está no computador, eu acho que ele está estudando, mas ele está assistindo aula de inglês, ele está assistindo online, ele está no WhatsApp, ele tem 20 páginas do computador aberto, ouvindo música, quase quebrando o teclado, quebrando. E eu tenho que fingir que está estudando. Não é assim? Eu não consigo, na minha época eu tentava enganar meus pais, dizendo que eu ia jogar bola e não ia. Ele sabia que eu chegava lá, você não foi jogar bola, você foi fazer outra coisa. Eu estava com a perna toda cortada, eu estava fazendo arte. Aí, mais alguma pergunta? Já acabou, Já acabou lá? Tem mais
última pergunta. É a última. A última pergunta. Quem é mais bonito? Eu, o Henrique ou o Lourenço? Mas acho que eu falar mal. O que motivou vocês a fazer média? Você tem. Eu posso falar um negócio? Eu conhecia a avó dessa menina. A filhota. Eu chamava ela de filhota. Eu conheço o seu pai também. Eu conheço a sua mãe também. A sua avó lavou muita roupa para minha família. São essas pessoas que fazem você ser o que você é hoje. O exemplo dessas pessoas. Eu fui criar a música, por exemplo, eu escrevi porque o São Luís, não sei se você chegou a conhecer, não sei se vocês conhecem aqui o Marcão, que foi um jogador de futebol. Eu chamo o Marcão de Pinho. Eu ouvi de música falando do Marcão, Tocava muito bem. a Dona Maria. Dona Maria tirava, eu não sabia ler partitura, mas ela escrevia lá. Ela era fã da Alcione, passei a gostar da Alcione, porque eu já entrei na Alcione. É sol, lá, ré, dó. Aí eu ficava lendo, eu sabia no instrumento, eu queria tocar música. Depois que eu decorava, agora se ela falasse assim, não, você vai ter que aprender a ler a música, não. Eu gostava de, primeiro, nós temos 2 ouvidos, a criança, outro dia eu estava ouvindo o músico dizendo, a criança aprende primeiro a ouvir, para depois falar. Né? Mas a referência, né? A referência são essas pessoas, igual eu falei da avó dessa menina. E a referência da minha vida foi criado dentro de uma oficina. Meu pai veio de pós-guerra, em 1950, no Brasil, a Itália, ele veio da Itália. A minha avó pegou 2 guerras. Olha a resiliência da minha avó. Pegou 2 guerras, a primeira e a segunda. Meu pai, a Itália ficou fechada por um mundo inteiro, ninguém conseguia, acabou a guerra, veio a paz, não. A Itália ficou isolada, porque ela ficou do lado, ela tinha o fascismo, ela tinha o livro, ela ficou do lado da Alemanha. Né? E as pessoas não queriam mais vender nem comprar nada da Itália. Ele teve uma oportunidade para vir no Brasil, ele fez lá na Itália, na época, um curso técnico como se fosse o Senai,